Na igreja tem psicopata? Está infestado de psicopata na igreja. Eu vou mostrar para você. Qual é a maior característica de um psicopata? É ele não reconhecer a dor no outro. Ele não reconhecer o dano que ele faz no outro. O psicopata, um exemplo, Susana von Richthofen, ela matou o pai e a mãe, foi fazer um churrasco, depois foi pro hotel com o namorado. Ela não consegue entender, a mente do psicopata não consegue entender os danos que eles causaram às pessoas e à sociedade. Teve um homem em São Paulo que matou um rapaz dentro da boate, um campeão de jiu-jitsu. Ele matou o camarada, foi para outra balada, depois arrumou uma namorada, foi pro hotel e como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque na mente do psicopata ele não fez nada. O psicopata ele causa danos terríveis, mas ele não consegue reconhecer a dor do outro. Ele não consegue sentir o choro do outro, porque ele é um doente, ele tem um problema mental. A Bíblia diz lá em Isaías 6, o profeta Isaías, quando ele viu a grandeza de Deus, ele falou assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele teve uma consciência de pecado quando ele viu a grandeza de Deus, quando ele viu quem Deus é e quem ele era. Ele entendeu, não, ele é santo, eu sou pecador. Ele disse: miserável homem que eu sou, eu tenho que mudar, eu preciso mudar. O apóstolo Pedro, a Bíblia diz que Jesus foi lá e fez um grande milagre. Quando Pedro entendeu quem era Jesus, a Bíblia diz que Pedro se curvou, se dobrou no chão, botou a cara no pó e falou assim: se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele teve entendimento, ele reconheceu que ele era um pecador e que Jesus era santo. Quando uma pessoa procura Cristo, que ela vem para Cristo, o poder da palavra, o poder do evangelho vai fazer ela compreender que ela está na vida de pecado e que ela precisa mudar e que ela precisa se tornar uma nova criatura. Quando a pessoa vem para a igreja e não tem mudança, ou ele já veio um psicopata, ou ele se tornou um psicopata. Por quê? Porque ele não entende que ele está numa comunidade em que existe uma regra de fé, em que existe uma constituição, e ele, para fazer parte daquela comunidade, ele precisa se esforçar e tentar praticar o que está escrito naquela regra de fé, naquela constituição, que é a Bíblia. Então a pessoa começa a frequentar a igreja, mas ele não muda. Psicopatia, traços do psicopata. Nós vemos hoje na igreja Flor de Lis, estava lá dirigindo culto, pregando, entregando profecia e planejando matar o marido. O que é isso? Uma psicopata. Quantos escândalos nós temos visto dentro do seio da igreja, de pastores, de membros de igreja, pessoas que frequentam a igreja a vida inteira, pessoas que estão no púlpito da igreja cantando e têm aparato sexual, homossexual, pessoas que estão no púlpito da igreja louvando, e o rapaz tem outra mulher na rua, a mulher tem outro homem na rua, e eles estão lá como se nada tivesse acontecendo. O que é isso? São psicopatas que estão dentro da igreja. Por quê? Porque eles não mudam, eles não têm consciência de pecado. O momento em que a pessoa está dentro da casa de Deus e ela não tem mais consciência de pecado, ela acaba de ver um filme pornô e vai para a igreja e levanta a mão: eu te amo, não tem mais consciência de pecado. A pessoa se tornou uma psicopata, ou então ela tem traços de psicopatia, que são sinônimos do psicopata. É mais ou menos isso aí, tenta entender. E você, meu irmão, você tem se arrependido? Você se arrepende do que você faz? Você tem entendimento de que é pecado? Você sabe o que é certo e o que é errado? Você sabe, você consegue reconhecer o dano que você causa às pessoas? Quando você faz alguma coisa errada, você entende que você machucou, feriu, entristeceu outra pessoa? Você entende, quando você comete um ato que é contrário à palavra de Deus, que você violou a regra do Senhor e que tem que existir no meu e no seu coração um arrependimento ou não? Se você não sente mais nada, você infelizmente se tornou um psicopata dentro da igreja. Por quê? Porque psicopata é aquele que não reconhece o dano que ele causa para o outro, não reconhece o dano que ele causa para a eclésia, para a comunidade que ele faz parte. O psicopata, para ele acaba de vir do hotel e vai para a igreja e levanta a mão. Ele acaba de vir do hotel, pega o microfone, prega. Nós vemos essa semana um psicopata que pregava contra a pedofilia e ele era pedófilo. Por quê? Porque na mente dele ele não entende o que ele está fazendo, ou ele tenta não entender. Você tem sentido arrependimento? Você se arrepende?